Vamos conversar a respeito dos livros que estamos pensando em ler no ano de 2026. Eu vou falar aqui de 12 leituras prioritárias e deixo abertos comentários para que vocês também possam listar aí os livros de vocês, ou pelo menos deixar 1, 2, 3 livros, pode ser um apenas, a quantidade é o que menos importa, um livro que vocês tenham como prioridade para o ano que se aproxima. Se quiserem deixar a lista com 10, 12 também, fiquem à vontade, é sempre bem legal, porque vocês deixam dicas não só para mim, mas uns para os outros. E eu aqui vou falar de 12 leituras prioritárias e já faço um convite muito especial para que acompanhem um vídeo que vai sair aqui no Sujeito Literário, muito em breve também, com as dicas de vocês. 12 livros que vocês indicaram para que eu leia no ano de 2026. Esse é um vídeo que vai ser complementar a este que estou largando hoje. Claro que esse outro vídeo vai ficar bem mais para frente, porque tem outros vídeos para entrar antes aí no canal, inclusive o vídeo clássico de todo ano com as minhas melhores leituras, que provavelmente sairá na próxima terça-feira, então fiquem ligados. Vamos começar então pelos clássicos. Eu vou mostrar para vocês aqui os clássicos que separei para ler neste ano, mas também, obviamente, como sempre faço aqui no canal, eu mesclo clássicos e literatura, principalmente literatura nacional, contemporânea. E este aqui é um livro que quero ler há bastante tempo, o livro do Alexandre Dumas, ou Alexandre Dumas, que é O Conde de Monte Cristo, e eu tenho nessa edição da Clássicos Zahar, volumes 1 e 2, e é um livro que dispensa muitas apresentações, mas que trata de uma temática muito interessante. Então a gente tem a história de um jovem marinheiro que vai, por inveja, ser traído e levado à prisão de forma injusta, ele acaba escapando e com essa fuga ele descobre um tesouro, e ao descobrir esse tesouro, ele pretende se vingar daqueles que o traíram, e já com uma nova identidade, a identidade do Conde de Monte Cristo. Eu fiz essa escolha porque eu já tive contato com algumas adaptações, lá na minha época de juventude, mas sempre ficou essa vontade de ler toda a obra. E mais do que isso, aqui, além de ser um grande clássico, é um livro que trata de assuntos que eu considero muito interessantes, essa questão da justiça, essa busca pela justiça, pela liberdade, por tentar de alguma forma um momento de redenção em sua vida. E também a leitura, embora seja um clássico que se fala muito, é que é uma leitura bastante agradável. A estrutura dos capítulos, ela permite que a gente leia a obra aos poucos, como se estivesse assistindo uma série, e acho que cai bem para mim neste ano de 2026 esse tipo de leitura. Então é um livro que certamente voltarei a falar aqui no canal. Neste ano separei como prioridade, eu havia pensado inicialmente em ler Os Miseráveis de Victor Hugo, mas Os Miseráveis, eu tenho uma ordem de leitura do Victor Hugo, que eu comecei com O Homem que Ri, que já está resenhado para o canal. Depois eu pretendo ler ainda O Corcunda de Notre Dame, para aí então mergulhar em Os Miseráveis. Vou ler também outro clássico, esse da literatura nacional, nesse ano de 2026, vou priorizar o livro do João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Quando eu era mais jovem, eu tive contato também com adaptações, e aí entra uma questão fundamental. Eu nunca achei que estava realmente preparado para fazer esta leitura, porque sei que a narrativa e a linguagem é bastante desafiadora, são desafiadoras, a estrutura narrativa traz desafios que eu, por muito tempo, não me achei alguém capaz de adentrar de modo a fazer uma leitura profunda e tirar um grande proveito desta obra. Depois da vida adulta, ele foi ficando e eu fiquei só com as adaptações, com a ideia de que sei que trata aqui de um jagunço, um ex-jagunço, Reobaldo, a sua aventura épica no sertão de Minas Gerais. Então esse contexto também me interessa, o amor impossível que ele vive e a partir deste amor impossível também grandes reflexões a respeito de Deus, do diabo, do sentido da vida de modo geral, questões humanas, essencialmente humanas, deste grande autor nacional que merece ser lido por todos nós e que merece um espaço aqui no canal do Sujeito Literário para que possamos tratar desta grande obra-prima, mais uma então, para o ano de 2026. Eu quero fechar o tripé dos clássicos que pretendo ler em 2026, mostrando para vocês um livro de 3 que compõem a saga da família Terra Cambará, o livro O Continente, os volumes 1 e 2, é o primeiro livro, a primeira parte de 3 livros da obra O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que conta ainda com O Retrato, aqui também volumes 1 e 2, que é a segunda parte, e fecha aqui, gente, com este calhamaço, que é o Arquipélago, dos volumes 1 ao 3, nessas edições que eu tenho.
Então, assim, eu pretendo ler em 2026 a parte 1, que são os volumes 1 e 2 de O Continente. Mas O Tempo e o Vento tem na sua completude todas estas 3 obras aqui nessa composição que eu tenho na publicação da Companhia das Letras. O que acontece? Este é um livro que tive contato com alguns dos livros que compõem todo O Tempo e o Vento, mas de forma muito fragmentada na minha juventude. Eu nunca li a obra por completo, e mesmo quando tive contato com resumos na época do vestibular, que eu li, reli para tentar entender, ainda assim eu fiquei sempre com esse sentimento de que eu preciso fazer esta leitura, porque não só porque se trata de um grande clássico da literatura gaúcha, e eu como gaúcho entendo que é necessário, mas porque eu gosto e já tenho alguma leitura dos eventos históricos que estes livros abordam. Então aqui para o canal mesmo, quando fiz a resenha de Incidente em Antares, ou quando fiz a resenha de outros livros que tratam, por exemplo, da Guerra Guaranítica, e aqui a gente já falou sobre isso no canal, a Revolução Federalista, a própria Revolução Farroupilha, tudo isso neste primeiro livro são acontecimentos históricos que são abordados na obra e que eu já comentei no canal, e quando contextualizo determinadas obras, eu trago à tona estes eventos históricos do Rio Grande do Sul, que são eventos que eu já li em livros de história também, então complementa bem a leitura para que eu possa fazer uma leitura profunda da obra do Érico Veríssimo. Então farei isso também no ano de 2026, mas vou começar com o livro 1, O Tempo e o Vento, a parte 1, digamos assim, e depois, nos próximos anos, pretendo fazer a leitura dos outros 2. Neste ano de 2026, estou pensando apenas neste que é o início, que trata aqui da formação da família Terra Cambará. Depois, claro, que se esse ano ainda eu sentir a necessidade de continuar a leitura da parte 2, quem sabe, talvez até possa dar sequência. Mas este aqui é o que eu separei de forma prioritária. Ainda tem mais 2 clássicos aqui que eu quero te mostrar como prioridade para esse ano de 2026. Um deles é um livro do Goethe, é Os Sofrimentos do Jovem Werther. É um livro que é escrito de forma epistolar, e eu gosto de livros que são escritos como cartas que estão sendo enviadas e que nos trazem aqui uma reflexão bastante profunda sobre a idealização do amor e de um amor não correspondido. O que pode levar na vida de uma pessoa o amor quando ele não é correspondido, aquilo que afeta inclusive a sua saúde mental, e que busca trazer aqui uma reflexão que eu considero extremamente necessária sobre como que lidamos com as frustrações, se tratando principalmente de alguém que idealiza um ser amado e que parece que só existe a partir desta relação com o outro. Se o outro não corresponde a este amor, quais sofrimentos podem ser ocasionados? É um baita clássico, o tema é interessantíssimo e eu também pretendo fazer esta leitura neste ano de 2026. Da mesma forma que é justamente este livro de Voltaire, Cândido ou Otimismo, tenho também na edição da Antofágica. É um livro que critica, ou satiriza, melhor dizendo, o otimismo exacerbado com os ideais iluministas. Então a gente tem a relação de um mestre e o seu discípulo, o mestre sempre muito otimista, dizendo que tudo que acontece, acontece para o melhor, e quem vai se defrontar com a realidade é o discípulo, passando por questões que envolvem a Inquisição, as guerras, as doenças, o absurdo da existência humana, e confrontando esse ideal muito otimista de que tudo pode acontecer para o melhor em nossas vidas, de aceitar as coisas como elas são e se defrontar com o absurdo da existência humana. Acho que é uma baita obra e mais uma boa pedida para que eu leia neste ano de 2026. O outro livro que separei é do Émile Faguet, que é o livro A Arte de Ler. Este livro também é um livro que quero ler há bastante tempo e este ano vou priorizar, talvez seja um dos primeiros livros que eu vá ler aí na virada para o ano de 2026, porque ele trata de algo que tem tudo a ver comigo e com a proposta do canal. Ele fala sobre as artes de ler. Não existe uma única arte de ler. E a gente está sempre neste movimento, e aqui no canal eu faço isso, ler por prazer ou ler como alguém que está ali fazendo uma análise daquilo que lê, ou seja, o olhar crítico. O crítico literário, e aí eu não me considero um crítico literário, mas a gente, quando lê para trazer uma resenha, a gente faz um movimento de uma leitura que às vezes é mais técnica, ela procura observar pontos que, se nós estivéssemos lendo por mero prazer e divertimento, digamos assim, talvez alguns destes pontos passassem. A proposta do autor, até onde entendo, e por isso também quero ler a obra, é pensar que não existe uma única forma de ler e que ler deve ser algo prazeroso,
mesmo quando a leitura ainda assim é algo que diz respeito a um trabalho, algo que vai dar um retorno, no caso como eu faço aqui no canal, para vocês a respeito das obras literárias. Então é uma baita pedida, eu botei na minha lista, que é para que realmente não escape esta leitura e a gente possa trazer, se não em um único vídeo, mas em fragmentos, como faço às vezes também, vídeos mais curtos, mas acredito que valha aqui várias experiências e reflexões sobre o ato de ler, sobre a leitura, sobre a literatura de modo geral. Tem uma outra obra que separei, que é uma obra semi-autobiográfica, da Sylvia Plath, que é A Redoma de Vidro. Pretendo fazer essa leitura em 2026, porque trata de uma temática muito importante. Aliás, acho que pode-se dizer que são duas temáticas, mas o papel da mulher, e aí pensando na sociedade desde os anos 50, mas ainda nos dias de hoje, aquilo que é imposto para a mulher como um lugar social, e o quanto se impacta na vida das mulheres do ponto de vista psíquico. Então, a depressão é uma temática que é tratada aqui, e é tratada do ponto de vista de alguém que era muito talentosa e que mesmo com todo o seu talento não suporta, digamos assim, em algum ponto, em determinado ponto, a pressão da sociedade sobre esse papel da mulher, como ela tem que se portar, ou o que ela tem que fazer, ou o que não deve fazer. E aí entra então a temática que é relacionada à saúde mental, à depressão, e acho que é um livro que para nós homens é extremamente necessário ler, para poder tentar se colocar um pouco no lugar desta mulher e entender um pouco mais também do universo feminino, das pressões que só as mulheres sabem e sentem na pele, que sofrem não só nos anos 50, como foi no momento da escrita desta obra, mas até os dias de hoje. Um outro livro que tem me ajudado muito a pensar sobre essa questão da mulher na sociedade e os seus desafios, digamos assim, diante da sociedade que vivemos hoje, é o próprio 2666 do Roberto Bolanho, que estou finalizando. E enquanto gravo esse vídeo, posso dizer para vocês que estou finalizando, talvez quando ele chegue para vocês já tenha finalizado, mas que vamos tratar mais para frente também do 2666 do Roberto Bolanho. Tem um outro livro que separei aqui para ler em 2026, da Natália Timmerman, intitulado Desterros. É um livro publicado pela Todavia, e aqui a gente tem a experiência dela enquanto médica psiquiátrica, as experiências que ela vivenciou no Centro Hospitalar do Serviço Penitenciário de São Paulo. São entrevistas com os próprios presos, com os carcereiros, com médicos, experiências que a autora vivenciou de vida destas pessoas encarceradas e em sofrimento psíquico, e acho que é uma obra extremamente necessária para os tempos atuais. Quero muito poder trazer este relato para vocês aqui também, para poder falar um pouco desta autora nacional contemporânea, tão corajosa na sua prática profissional e também ao relatar estas questões de uma forma jornalística, documental, e algo que eu gosto muito, por exemplo, alguém que vai nesta linha, o próprio Drauzio Varela, e aqui acredito que vai seguindo uma tendência narrativa mais ou menos nesse mesmo sentido, assim, nessa vertente literária, que é uma literatura de não ficção, mas com uma temática extremamente necessária também. Tem outro livro aqui que pode ser considerado um clássico também, que há mais ou menos 2 anos eu estou olhando para ler, coloco como prioridade, depois acabo não lendo, que é o livro do Ferenc Molnár, escritor húngaro. Este livro é da virada do século XX, ali, o início do século XX, trazendo temas que vão antecipar, por exemplo, o que se vivenciou muito nos períodos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. A gente já vê aqui, antecipando algumas questões, essa disputa de territórios é bastante marcada, e aqui temos 2 grupos de meninos que disputam um terreno baldio, a hierarquia, a questão da lealdade, da amizade, da justiça, a ideia de pertencimento, de identidade, tudo isso é muito caro a esta virada de século, é muito caro ao século XX como um todo, esses temas são todos muito presentes, e aqui nós temos o protagonismo de crianças, e é algo que eu gosto muito na literatura, a exemplo do livro Senhor das Moscas, do William Golding, que já li, já resenhei para o canal e gosto demais. Acredito que vai gostar muito também deste livro do húngaro Ferenc Molnár. Vamos ver se eu consigo fazer essa leitura e trazer para vocês ainda no início deste ano de 2026. Eu tenho um outro livro aqui para te mostrar que separei, que é do Walter Hugo Mãe. Eu gosto muito do Walter Hugo Mãe, e que é um livro que está em evidência, justamente porque tem uma adaptação fílmica, que é O Filho de Mil Homens. Eu ainda não vi o filme,
mas eu já li outros livros deste autor, todos eles sempre me emocionaram muito. E eu quero ler o livro antes de assistir o filme. Então vou ler este ano O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe, e vou trazer para vocês aqui essa reflexão, porque trata também de uma temática que quem acompanha o canal há mais tempo sabe que me interessa muito, que é a questão da constituição familiar, da família de modo geral, e também a temática da solidão. Um pescador que chega aí na sua meia-idade e sente que lhe falta algo, e este algo é um filho, ele ainda não teve um filho, e ele acaba adotando uma criança, e aqui a gente vai ter este olhar que é próprio, poético, né, do Walter Ugumãe, sobre essa questão de como que se dá esses laços familiares, como que eles são formatados. Uma família formada pelo afeto diante de tantas situações que vão se colocando em nossas vidas e que vão determinando caminhos, rumos que seguimos, que não são talvez aquele que a gente planejava seguir, aquele rumo exato, né, quantificado, elaborado. E nisso tudo a gente tem a poesia da vida, que em alguns momentos é triste, mas que mesmo em meio à tristeza também pode produzir, a partir do afeto, uma relação que é uma relação muito bonita. Então é isso que eu espero com essa leitura, uma leitura sensível, como todas as outras que fiz de Walter Ugumãe, embora eu saiba que a temática da solidão é central e que essa questão da tristeza envolvendo as relações humanas também é sempre muito presente em sua obra. Este outro livro aqui que pretendo ler em 2026 é um livro do Flaubert, 3 contos. Quem indicou esse livro foi Milton Ratum. Eu acompanhei um dos seus vídeos em que ele fala a respeito de contos que o marcaram, livros que o marcaram na vida. O Milton Ratum recentemente foi indicado, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Tem uma entrevista dele bem interessante também no Roda Viva, eu posso deixar o link na descrição. E o autor faz referência principalmente ao primeiro conto desta obra, que trata da vida de uma empregada doméstica, da sua relação com um papagaio, por isso o papagaio na capa. Ela muito abnegada, muito dedicada à sua lida de trabalho enquanto empregada doméstica. Esse é um primeiro conto. Temos também outros 2 contos. Um é uma releitura de um evento bíblico, a decapitação de João Batista, e o outro fala da redenção, digamos assim, de um caçador que comete parricídio. Então são leituras, todas elas, que parecem aqui abordar a questão do senso moral, que permitem reflexões bastante profundas, em contos breves, mas ainda assim de um grande autor que ainda não tive contato e com uma indicação bastante forte do Milton Ratum, por isso também selecionei para este ano de 2026. E esse último livro aqui é um livro bastante especial, um livro que também selecionei, que pode servir aí para vocês de dica para ler nesse ano de 2026, que é o livro Tecoá, de Cacá Verá. Nós temos aqui uma abordagem ancestral dos povos originários, principalmente focada na arte do bem viver dos guaranis, que vai fazer um convite à reflexão, um convite que é também poético, para se repensar a nossa relação com a comunidade, com a natureza, com a espiritualidade, para que possamos descobrir também este legado milenar dos povos originários, com a ideia de um bem viver, de uma vida mais contemplativa, mais plena, de sabedoria, esse exercício que é filosófico, é espiritual, é humano e que nós podemos ter então a partir desta leitura da editora best-seller, o livro do Cacá Verá, o livro Tecoá, é o último que eu estou informando a vocês que está no meu horizonte literário como prioridade para este ano de 2026. Mais uma vez eu reforço que deixem aí nos comentários a lista de livros ou o livro prioritário para vocês no ano de 2026. Também quero convidar vocês a acompanharem muito em breve um vídeo que vai sair aqui no canal, onde eu vou falar a respeito dos livros que vocês me indicaram. Eu selecionei 10 ou 12 também, estou selecionando, mas vai dar em torno de 10 ou 12 livros que vocês também indicaram aqui para que eu faça a leitura no ano de 2026, então vai sair este segundo vídeo. Aí entram alguns livros que eu havia pensado em ler ainda em 2025, mas que não consegui, por conta de ter lido 2666, do Roberto Bolanho, indicação do meu filho, Luquinhas, me pediu que lesse o livro do Bolanho, e os outros todos acabaram ficando para trás. O livro do Bolanho tem mais de 800, quase 900 páginas, e foi onde eu foquei as minhas energias neste final de ano, e acabou que outros que são indicações de vocês ou que vocês me pediram para priorizar em enquetes também aqui para o canal,
Estes eu reuni para mostrar em um vídeo. Tem alguns que ficaram em comentários de diferentes vídeos ali e que são formas também de trazer aqui para os outros que não acompanham todos os vídeos ou que estão chegando agora, as indicações do público do canal, que é um público bastante qualificado, então uma troca entre vocês e comigo. Eu sempre considero muito as indicações de vocês. Esse vai ser um vídeo bastante especial com as indicações de vocês que eu vou juntar a estes livros como algo prioritário, porque embora eu sempre diga para vocês que a gente não deva quantificar assim as leituras, esse exercício de ver mais ou menos quantos livros lemos ao longo de um ano é importante, porque aí nós entendemos o que dá para priorizar. Somando estes que vocês me indicam, que eu estou estabelecendo como prioridade, mais estes que falei hoje para vocês, eu chegaria na metade mais ou menos dos livros que eu leio ao longo de um ano, abrindo um bom espaço ainda para novidades que surjam em 2026, para livros enviados, lançamentos de editoras aqui para o canal. Então acho que fica bem, por isso vou fazer este outro vídeo também com as recomendações de vocês. E além disso, agora dia 25 tem um vídeo muito especial de Natal com o Luquinhas aqui no Sujeito Literário, meu filho. Nós fizemos este vídeo, gravamos, já está gravado. E também muito em breve, aí, provavelmente no início da próxima semana, vai sair o vídeo com as minhas 10 melhores leituras do ano de 2025. Então não percam, para quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo, torne-se membro do Sujeito Literário, isso nos ajuda muito aqui na manutenção do nosso canal na plataforma do YouTube. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.